O ministro André Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo, se reuniu hoje com os responsáveis pelas investigações na Polícia Federal envolvendo o banco de Daniel Vorcaro. A reunião ocorre menos de 24 horas depois de Mendonça ter sido sorteado como novo relator após a saída do ministro Dias Toffoli. Nós vamos até Brasília conversar ao vivo com a repórter Paola Cuenca, que traz as últimas informações. Conte-me tudo, não me esconda nada, Paola. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, César. Para quem está nos acompanhando, olha, essa reunião durou cerca de 2 horas. O ministro André Mendonça, que está em São Paulo nesta sexta-feira, participou dessa agenda à distância por meio de videochamada. Mas os delegados da Polícia Federal e, inclusive, o diretor executivo da corporação vieram aqui até o STF para participar do encontro. E, dessa forma, acabaram conversando pessoalmente aqui com integrantes do gabinete do ministro André Mendonça, que também estiveram ali dentro dessa agenda. Durante a reunião, o ministro André Mendonça recebeu informações da Polícia Federal sobre a fase atual das investigações e alinhou procedimentos, inclusive com a PF, sobre esse inquérito. Nesse sentido, o ministro, já atualizado, um auxiliar dele, informou que a reunião foi classificada como boa e que novas atuações do magistrado vão acontecer no fluxo natural das investigações. O ministro André Mendonça se tornou o relator do caso Master na noite desta quinta-feira, depois de um sorteio realizado aqui no STF, como manda o regimento interno. O ministro Dias Toffoli deixou o caso em meia crise instalada com a divulgação de que a Polícia Federal localizou nos aparelhos que foram apreendidos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, conversas que mencionavam o magistrado e que mencionavam em relação a negociações feitas de uma venda entre uma empresa da qual o ministro é sócio e um fundo ligado a Daniel Vorcaro. A gente preparou uma reportagem com os desdobramentos dessa transição de relatores do caso. Acompanhem. A primeira decisão do ministro André Mendonça à frente do caso do Banco Master foi manter o inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal até segunda ordem. O novo relator quer tomar conhecimento de tudo o que foi investigado até agora para depois decidir o futuro dos processos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. A transferência de parte do caso para a primeira instância da Justiça em um possível desmembramento da investigação não é descartada. Nesta quinta, após quase 3 horas de reunião no STF, os 10 ministros divulgaram uma nota prestando apoio a Dias Toffoli e negando qualquer suspeição ou impedimento para que ele seguisse como o relator do caso. Segundo o documento, o magistrado, porém, deixou a relatoria por vontade própria e por consideração aos interesses institucionais. Ao deixar a reunião, Toffoli classificou o debate como excelente. Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Este jurista, que atua há 3 décadas no Supremo, afirma que é inédita a troca de relatoria em meio a um contexto de desconfiança contra um ministro do STF. Na verdade, houve uma saída para o ministro Toffoli diante de notícia da Polícia Federal de indício de crime do magistrado que conduz a investigação. Ouvidos sob reserva, 3 ministros da corte admitiram que o clima da reunião desta quinta foi pesado e que Dias Toffoli não queria abrir mão da relatoria do Master. Segundo a apuração do SBT News, a postura do ministro mudou ao se ver sem o apoio de nenhum dos colegas, que enxergavam que o afastamento dele do caso poderia reduzir pressões e preservar a investigação. A gente não deveria ter chegado a esse ponto, mas a solução que foi encontrada, inconveniente para a manutenção da prova do processo, até porque foi bem no início dessa investigação. Também há uma tentativa de preservação da imagem do ministro e uma busca de preservação da imagem da corte. Mas o clima nos bastidores não melhorou.
Nesta sexta, reportagem publicada pelo site Poder 360 trouxe transcrições de falas que teriam sido ditas pelos ministros durante a reunião fechada e sigilosa. A situação levantou suspeitas de que Dias Toffoli pudesse ter gravado o encontro. O ministro, porém, negou que tenha feito a gravação e lançou desconfiança sobre um servidor da área de tecnologia do tribunal, o que aumentou o desconforto entre magistrados. A troca de relatoria no caso também aumentou a tensão nos corredores de Brasília. A possibilidade de Daniel Vorcaro fechar um acordo de delação premiada voltou a circular entre os políticos. O banqueiro mantinha relações com integrantes dos 3 poderes. Os detalhes das interações seguem sob a investigação da Polícia Federal. Enquanto o caso segue agora sob o comando no STF do ministro André Mendonça, ainda não está claro se Dias Toffoli vai caminhar sozinho ou com o apoio dos demais integrantes do STF. E a gente segue falando nesse assunto a partir de agora com o analista de política do SBT News, Renier Bragon. Bragon, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação junto com a gente. Ontem, quando nós recebemos a notícia de que Toffoli estaria deixando o caso Master, nós imaginamos que viria uma trégua, nessa crise do STF. Mas hoje tomamos conhecimento que ministros suspeitam, como acompanhamos na reportagem, que a reunião tenha sido gravada clandestinamente. Como é que fica o clima no STF a partir de agora? Boa noite, César. É um dos piores possíveis, Porque a gente lembra que esse caso todo, ele é inédito na história do Supremo Tribunal Federal. Em nenhum outro momento, um ministro se afastou de uma relatoria de um caso dessa forma, forçado. O Dias Toffoli, ele sofreu muita pressão, ele tentou se manter no caso até o final, até o último momento, e após essa reunião a portas fechadas ocorridas ontem, ele teve que ser forçado a se retirar da relatoria do caso Master. Os ministros divulgaram uma nota assinada por todos os 10 integrantes da corte, referendando, prestando solidariedade ao Dias Toffoli, mas o fato é que ele deixou o caso devido a essa crise política e isso jamais havia acontecido na história do Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta-feira de carnaval, a notícia de que essa reunião pode ter sido gravada de forma clandestina, Nenhum dos ministros que aparecem ali dando declarações, eles negaram até esse momento essas declarações, então muito possivelmente, César, essa reunião foi de fato gravada e isso expõe ainda mais o Supremo, que passa por uma crise de imagem gigantesca. Há uma suspeita ali de alguns ministros nos bastidores que o próprio Dias Toffoli possa ter feito essa gravação, o que complica ainda mais a situação. Fato é que o caso foi para o André Mendonça, que agora, neste ano eleitoral de 2026, ele comanda no seu gabinete 2 dos principais casos rumorosos aí da República. Além do caso do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, que pode atingir aí muita gente, muitos políticos, o André Mendonça também é o relator das investigações em torno da suspeita em relação ao INSS, César, em relação àquelas descontos indevidos no contra-cheque de aposentados e pensionistas. Nós vamos continuar aguardando as cenas dos próximos capítulos e, pelo visto, teremos muitos pela frente. Obrigado, Bragon. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país.